Assim, pessoal, vamos dando continuidade à super aula sobre virabrequins, tecnologia Honda, motores OHC, respectivos OHC 230, 200, 150 e 125. O vídeo de hoje está bem interessante, bem completo. Vamos lá, pessoal, sem mais enrolação, solta a vinheta, é nóis, falou! Fala, pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. A gente fala assim, eu vou colocar o pistão da CRF na minha estrada, na minha NX XR, e ela vai para 230. Não vai. Você fez foi piorar a sua moto, porque o pistão da CRF 230, ela é só 1 milímetro maior do que o HC 200. Então, ela seria como se fosse um 200, 1 milímetro. Só que os anéis são mais finos, então você tem uma vida útil menor. Então você deu um downgrade, você atrapalhou o seu motor. Ao invés de fazer um upgrade, sua moto continua sendo 200. Não mudou nada. Então não venha com discurso mentiroso. Minha moto é 230 com pistão de CRF. Não é. Ela só é uma estrada com pistão ruim, com os anéis ruins. Por que, Venator, que é anel ruim? Porque na trilha precisa de ser leve. Então os anéis fininhos, eles são mais leves. A moto funciona de uma maneira mais performática, só que a vida útil é menos da metade. Então não aguenta, rapidinho fuma. Então não serve, tá bom? Para uso urbano, uma vida regular, é interessante que você tenha de fato um pistão que tenha um jogo de anéis de segmento bons, anéis grossos que façam com que a motocicleta dure. Bom, pessoal, é o seguinte, é óbvio que vocês estão vendo aqui que tem uma diferença de altura. Gente, eu vou falar de maneira popular mais uma vez para todo mundo entender. Nós temos o volume e o deslocamento aqui, ó, que é a distância da biela aqui, ó, tá vendo? A gente sempre leva em consideração, pessoal, o centro para poder calcular. Mas como os três viras têm o mesmo furo, né, o mesmo alojamento de rolamento aqui, então a gente vai fazer, eu vou mostrar as medições de maneira bem simples, pessoal. Eu não vou ficar falando deslocamento e blá, não sei o que, para poder ficar dificultando. Eu tô falando de maneira popular, tá? Eu vou fazer uma medição com paquímetro mais ou menos, só para vocês entenderem a diferença. Esse para esse são iguais, tá? Esse para esse, o 125 para o 150, o deslocamento é absolutamente o mesmo. A única diferença de um vira para o outro, claro que no caso o vira da Turuna OHC e Bros OHC. Esse aqui é um da chinesinha, mas só para exemplo, né? Eles têm o mesmo deslocamento, ou seja, a distância do meio aqui em relação ao meio da ponta do pino da biela é o mesmo. Desse para esse. Os dois são absolutamente iguais. Vamos tratar agora dos maiores para vocês poderem entender. Eu vou então usar o meu paquímetro, né? Pegar aqui o meu paquímetro aqui na mesa, como vocês estão vendo, para a gente poder fazer um cálculo. Eu vou medir de um jeito bem bobo para todo mundo entender, certo? Não vou fazer cálculo avançado. Ai meu Deus, para não. Aqui é só para ilustrar você, para você entender a diferença de um motor para o outro, tá? Esse e esse são praticamente iguais. Parando para fazer uma observação muito importante, esse virabrequim da chinesinha, que é o mesmo da Turuna OHC 125 cilindradas, ele tem as mesmas medidas que o da 150 Aero, com a diferença visível aí no caso do nosso vídeo, no diâmetro das bolachas do virabrequim. Claro, por consequência, o peso, né? Como um tem as bolachas menores, o peso do virabrequim é bem inferior. Eu só vou medir o diâmetro aqui para você poder entender a diferença do chinesinho e Turuna em razão do OHC 150. Ó, ele aqui tem 103 milímetros de bolacha, né? A bolacha do virabrequim. A bolachinha de um lado, a bolachinha do outro. A gente fala assim de maneira popular, mais uma vez, tá? 103 no modelo chinesinho, ou a gente tem a Turuna OHC, ou o modelo 125 OHC. Já pegando o motor aqui da Aero, o CBX, né? O 150 Aero, nós temos aqui, ó, uma diferença significativa no diâmetro, que dá para ver visivelmente. Nós temos 112 milímetros, dá uma diferença grande em relação àquele lá. Apesar do deslocamento ser o mesmo, nós temos uma diferença em razão do peso. Quanto maior o peso do vira e do volante, mais ele sustenta a potência durante o período de funcionamento. Mais uma vez, vocês poderem entender, tá? Isso é bem tranquilo. O CBX 200 OHC, enfim, né? 200 NX XR, nós temos aqui o mesmo tamanho. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retrô online 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. 100
e 12 milímetros. Então, esse e esse vira tem o mesmo diâmetro. Então, podemos dizer que ele tem o mesmo peso? Não necessariamente. Tem uma diferença pequena de um para o outro, mas isso aí a gente chama de... enfim, é algo que é desprezível. A gente trata como não vai fazer muita diferença, tá? O diâmetro do CRF 230. Também o mesmo do motor OHC 200. 112 milímetros, tá bom? Então, super sossegado. Sabemos então que a bolacha dos três, OHC 150, OHC 200, OHC 230, tem o mesmo diâmetro, ok? Eu vou pegar de ladinho aqui, ó. Sim, que na realidade é de frente, né? E vou medir aqui para vocês poderem entender. É claro que esse valor pode mudar em razão da retífica deixar mais apertado ou mais solto. Óbvio que se o motor serve, né, para todos os viras, os quatro aqui, naturalmente a largura aqui vai ser a mesma, né? Então vou medir só um, que vai dar a mesma coisa, ó, tá quase dando, ó, tá quase aqui, deixa eu pegar da pontinha para vocês poderem entender. Da pontinha aqui deu 54, nesse, no caso, CRF 230, 54, tudo padrão. E aqui nós temos também, ó, esse aqui já tá um pouco mais aberto, ele tá folgado, ó. Esse deu 55 porque é a folga dele, ó. Aí ele tá dando 55, ó. Quase 55,5, ó. Mas é por causa da folga aqui. Mas normalmente ele fica ali no 54 sem problema algum, tá? Ah, eu falei do virabrequim 125 só para explorar para os senhores aqui. Normalmente as chinesas e as indianas tendem a fazer assim, ó. Ao invés de ser, como eu disse, né, sobre a chaveta, ao invés de ser chavetado como os OHCs japoneses convencionais, eles fazem estriados, porque é mais fácil, né? Só passa a estria até o final, a máquina, que fica mais fácil para eles, né? Isso aí dificulta um pouquinho quando a pessoa tem uma moto chinesa e quer mudar a campana da embreagem. Isso é tema para outro vídeo. Você retrabalhar a campana e a engrenagem do virabrequim tem uma mudança drástica no funcionamento do próprio motor. Isso a gente vai explorar em breve, tá? Pessoal, reorganizei a mesa para continuar o nosso papo. E deixa eu falar um negócio que ele é bem claro, tá? Óbvio que se você tem um motor 150, que o deslocamento é específico dele, e você tem um motor 200, que o deslocamento é específico dele, e você tem um motor 230, que tem um deslocamento específico dele, nós temos 3 motores diferentes na parte de cima. O que significa isso? O 150 tem uma altura de cilindro específica, o 200 tem uma altura um pouco maior e o 230 tem uma altura um pouco maior. Tá? Nós temos diferenças de altura de um motor em relação ao outro. Benito, se eu colocar o virabrequim da CRF no motor 200, vai dar na parte de baixo, mas a parte de cima não vai dar certo, porque primeiro que o cilindro não é tão alto. A não ser que você faça uma flange ou você compre o cilindro da CRF 230. Flange é meio... Depende do que o cara fizer, né? Tem muita gente que faz aí, fica bom, mas normalmente é gambiarra, tá? A não ser que você faça um serviço muito bem feito de usinar um pouco a parte de baixo, fazer uma flange grossa, soldar e retificar para ficar da altura. Isso se a pessoa não encontrar o próprio cilindro, né, com camisa do CRF 230. Benito e cabeçote, naturalmente a gente tem uma diferença estrutural nos motores. Comando muda, né? As aletas do CRF também mudam. A gente tem algumas diferenças aí que eu não vou tratar no vídeo de hoje, tá? Mas é interessante que você acumule o máximo possível de componentes 230 para você montar no seu OHC 200 ou no HC 150 ou até mesmo no HC 125. É isso aí, pessoal, e vamos seguindo com a nossa minissérie sobre virabrequins OHC completíssima, né? Então, assim, à medida que a gente vai avançando, a gente vai explorando mais pontos que, por sinal, ninguém explora na plataforma e que eu faço questão de falar aqui para passar para vocês essa referência, né? Então, assim, o pessoal normalmente fala algo muito raso, eu gosto de tentar aprofundar mais a coisa para que você tenha o máximo de conhecimento possível. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios como vídeos exclusivos, tutoriais, a minha consultoria e, é claro, acesso ao Metal Machine Squad, que somos os irmãos do grupo do Metal Machine. Cara, é muito bom o grupo lá. Somos mais do que um grupo, somos uma família, pessoal unido, mostrando os projetos, trocando ideia, rindo, fazendo um monte de coisa. É muito legal mesmo. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva. Se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, falou!